precisam ter consciência do que virá pela frente. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você se comprometeu com a cruz de Cristo, e agora você vai ter uma árdua jornada levando uma cruz sobre si. Louvado seja o nome do Senhor. E essa consciência da necessidade de viver essa cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar para a cruz naqueles dias era vergonha para eles, para os gregos, para os romanos, era um sinal de humilhação, mas para Deus e para os salvos é sinal de salvação. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. É interessante nós olharmos esse contexto do capítulo 16 um pouco, porque há pouco tempo Pedro era aquele camarada mais próximo de Jesus. Pedro tinha um diálogo mais aceso com Cristo, ao ponto de Jesus perguntar quem os homens diziam que ele era, e Pedro dizer, usado por Deus, tu és o Filho de Deus Altíssimo. E Jesus na mesma hora dizer, não foi carne nem sangue que revelaste isso, mas foi o próprio Deus que te deu essas palavras. Mas quando nós caminhamos mais um pouquinho no texto, Jesus está falando e está preparando os seus discípulos para a cruz. Ele está dizendo, eu vou tomar a cruz, eu vou passar por isso e por isso. Pedro, mesmo que agora há pouco tinha glorificado o nome do Senhor Jesus, agora toma a palavra e na ousadia ou na imprudência da sua fala ele diz, nada disso te acontecerá, Senhor. E agora Pedro está dizendo isso porque o próprio Cristo estava dizendo que era necessário passar pela cruz. E quando ele falava sobre passar pela cruz, eles sabiam muito bem, no versículo 22, eles sabiam muito bem o que significava a cruz, como eu estava falando, os discípulos vivenciavam isso. Senhor, mas tu é um justo. Como o Senhor vai passar pela cruz? Tu é justo, né? Aí ele dá lugar ao inimigo de nossas almas, ó. Aí o inimigo se aproveita e diz, Senhor, usando a figura de Pedro. Mas Pedro não diz por sua boca própria, mas diz para o Espírito das Trevas. Percebam que está muito perto. O Espírito de Deus acabou de dar uma mensagem e agora o Espírito das Trevas vai usar a boca de Pedro. Mas quando Jesus se vira para Pedro, ele não repreende a pessoa de Pedro, mas ele repreende o inimigo, porque Jesus tem discernimento espiritual. Jesus repreende a fala dele, que era contra as coisas de Deus. Você cogita nas coisas dos homens, você não entende as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, nós caminharmos nessa linha de raciocínio. A tentativa de Jesus é de conscientizar as pessoas que o seguiam de tomarem sobre si a sua cruz e compreenderem o quanto elas teriam que padecer, o que elas teriam que abrir mão do seu próprio eu para servir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei uma frase que diz assim, a cruz do cristianismo moderno, né? O criminoso, por exemplo, carregava a cruz até o lugar da morte. E para nós hoje, nós devemos carregar a cruz no sentido de morrer para Deus, né? É como eu fiz aqui a interpretação para os irmãos, mostrando que eles tinham que levar, eram obrigados a levar. Não dá para nós andarmos sem um sinal, irmãos. Não dá para nós andarmos sem entender que essa igreja, ou nós mesmos carregamos essa cruz sobre nossas vidas. É interessante quando João escreve no capítulo 3, acerca da fala de Jesus, ele diz, olha, é necessário que ele seja erguido, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto. Ele está falando que Jesus iria atrair todos a ele, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque ele seria erguido no madeiro. Bendito é o nome do Senhor. Mas a cruz fala de quê? A cruz fala de renúncia. Renunciar a si mesmo. Tamanha é a dificuldade disso existir em nossas vidas. Tamanha é a dificuldade que temos de praticar tal ato. Eu tenho observado, irmãos, e não é poucas pessoas, e eu falo isso no nível de conhecimento até maior, como a irmã até falava aqui. Pessoas que eram para ser exemplos para nós. Mas eu falo isso e eu percebo muitas pessoas que falam muito bonito, que falam muito bem, mas que não vivem a cruz. Elas não vivem. Certa feita, o apóstolo está escrevendo, ele diz, olha, tem gente que é inimigo da cruz de Cristo. É amigo do seu ventre, mas é inimigo da cruz. A cruz
tem que ser propagada, ela tem que ser preparada, ela tem que ser propagada através das nossas vidas. Porque ela é o instrumento que matou o nosso mestre, é o instrumento usado que matou o nosso mestre. Jesus disse: aqueles que vêm após mim também irão morrer levando a sua cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém disse que a cruz às vezes é a mulher que tem, né? Alguém disse que a cruz é o marido, alguém disse que a cruz é os filhos. Não tem nada a ver disso, irmão, pelo amor de Deus. Tire isso da sua cabeça. Não é nada disso, a cruz não se autodenomina dessa maneira, né? Alguém tem um marido às vezes que bebe dessa aí é minha cruz, eu carrego já faz tempo, né? Eu já vi muito isso. A minha mãe dizia muito isso lá em casa. A minha mãe era cristã católica, ela dizia: minha cruz é essa daí, eu carrego para todo canto, pesada que sou eu. Mas não é a cruz, né? Não é essa cruz que o cristianismo revela. A cruz, ela tem alguns sinais quando você está levando ela. Primeiro, você tem sido humilhado ou humilhado? Você tem sentido humilhação em algum lugar? Né? Um sinal interessante, né? Abandono, desvalorização do seu eu. Eu lembro-me sempre um testemunho dos irmãos aqui, que eles contavam que chegavam no comércio e era crente, não vendia, né? Fechava as portas, não vendia. Desvalorização da pessoa em si, né? Tratam você como se você não tivesse nenhum valor. É claro que hoje nós estamos vivendo um cristianismo no nosso Brasil muito perigoso, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque virou um meio de mercantilismo. Se ou não? A igreja brasileira, nós somos ricos, graças a Deus. Todos nós hoje trabalhamos, temos nosso salário, nós somos dizimistas, somos ofertantes da casa do Senhor. E isso traz olhares de todos os lugares para a casa do Senhor nosso Deus. Isso traz também um comércio muito grande. São roupas para evangélicos, são sandálias para evangélicos, são sapatos para evangélicos, são etc, etc. O povo evangélico tem que dar uma atenção maior, porque eles são um povo muito grande, eles estão unidos e tal, e tal, e tal. E aí parece-se que a gente não está sendo, aleluia, ou aparentemente, mas é só aparentemente. Na realidade, essas pessoas nos repudiam. Nós vemos todos os dias nas redes sociais como eles repudiam a igreja, como eles detestam a igreja, até porque o Espírito Anticristo se opõe contra tudo aquilo que é Deus, ou que se denomina de Deus, como a igreja, como eu, como você. É uma bobagem de um crente, meus irmãos, que carrega a sua cruz, querer fazer amizade com o mundo, querer receber. Olha o que foi que o Salmo disse: ele não honra o reprovo, mas ele honra aqueles que temem ao Senhor. A gente às vezes deixa de honrar uma pessoa para viver a palavra e honra o ímpio, né? Porque às vezes, claro que a moeda tem dois lados, não é só um lado que a moeda tem, e a gente não pode ser ignorante disso. Tem pessoas que realmente plantam e realmente vão colher, né? A Bíblia diz que quem fizer agravo, receba o agravo que fizer, né? Portanto, percebam que há sim os sinais da cruz, porque esses sinais vão acontecer mediante os ambientes onde você andar e você dizer: eu estou com a cruz aqui, dá para me entrar aí? Dá não, com a cruz dá não, você tem que tirar a cruz. Não, mas não dá, eu tenho que levar a cruz aqui. Não, mas você só entra aqui, eu só participo dessa linha de amizade, ou só está aqui, só se você levar a cruz. Se você tirar a cruz, se você não tirar, não dá não. Porque você vai constranger todos nós que estamos aqui, já que a cruz fala de uma caminhada atrás de Cristo para ser salvo. Dá para perceber isso? Então, a partir de então, começa a se ter um movimento em volta da gente. Se é no colégio, se é na faculdade, se é na casa do patrão, se é na parada de ônibus, se é no shopping, enfim, não importa. Esses sinais vão acontecer com aqueles que verdadeiramente seguram, proclamam, não se envergonham, admitem, confiam em suas vidas, renegam as práticas do mundo, renunciam os presentes, né? Como disse o Salmo, né? Então, consequentemente, essa pessoa será afligida, né? Tomar a cruz significa decisão total, ou dedicação total, consagração em profundidade, significa viver para Deus. Imagine você, vou parar aqui, vou tomar um copo d'água, vou botar a cruz aqui, vou parar e vou tomar um copo d'água. Você está com a cruz sempre. Dedicação, consagração
uma vida colocada nas mãos de Deus. Isso aqui é um nível de espiritualidade muito maravilhoso. Nós estamos pregando aqui, mas nós sabemos que isso aqui é um nível muito alto de espiritualidade. Nós estamos falando e pregando, e eu mesmo almejo isso. Não só eu almejo, mas nós almejamos isso, eu creio, todos nós. Porque todos nós aqui temos limitações para alcançar um grau maior de espiritualidade para com Deus. Porém, todos nós devemos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar naquela linha de conforto e dizer que eu não vou buscar algo mais da parte de Deus, né? Então percebam que é interessante pensar. Vamos ver um texto em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que é um texto muito conhecido, né, daqueles que gostam muito de ler Bíblia, quando o apóstolo Paulo está declarando a sua total dedicação ao Senhor nosso Deus. É muito interessante e pertinente o texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O texto diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha a mentalidade do apóstolo Paulo, e olha a consciência que ele tem de servir a Deus. Olha a consciência que esse homem tem de servir a Deus. Não importa em qual tipo de pessoa ou de homem ou mulher Paulo estivesse, ou sociedade ou reino, Paulo não mudava o seu discurso da cruz. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Não importa se vocês não querem, eu prego o Evangelho. Paulo dizendo. Então eu percebo que Deus nos convida a ter uma consciência de vivenciarmos, louvado seja o nome do Senhor, uma entrega total. Pegar a cruz é isso. Abdicar às vezes daquilo que até é prazeroso para nós, e é verdade, é bom, mas nos distancia de Deus. Vale a pena? Às vezes nós queremos, e pode olhar o que eu estou lhe falando, de todas as pessoas que se distanciam do Senhor, se você analisar, todas elas tiveram um princípio carnal para sair para despegar a cruz. Todas, sem exceção nenhuma. Todas elas tiveram uma ponte, vamos dizer assim, da parte da carne para ela sair da presença de Deus. Ou seja, por insatisfação, ou seja, por brigas, ou seja, por simplesmente desejos. Mas ela fez isso, deixando de estar totalmente dedicada ao Senhor nosso Deus. Perceba que o apóstolo ele é muito nítido. Ele diz: olha, ele se entregou a si mesmo por mim. Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência do amor dele. Eu sei o que ele sofreu. Alguém diz que Paulo e Jesus, eles eram contemporâneos, ainda que não se conheceram. Alguém até arrisca dizer que eles andaram se conhecendo, mas não é uma coisa certa. Porém, é muito nítido essa certeza. Meus irmãos, quando é que a gente tem essa certeza? Quando é que nós iremos realmente vivenciar ou abrir nosso coração, até para nós mesmos, e dizer assim: eu estou crucificado com Cristo, agora eu sei que eu estou. Vou dar aqui um exemplo, eu fui provado em uma área da minha vida, mas quando eu era provado, como a irmã disse, eu lembrei da palavra. E eu lembrei de que eu tomei a minha cruz, eu tomei a minha decisão, eu já estou caminhando há um certo tempo, e todos nós iremos passar por tentações, todos, eu, você, cada um de níveis diferentes. Porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deixa ser tentado acima do que podeis. Porém, nós temos que ter essa atitude com nós mesmos. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, a cada dia que eu caminho, nós temos muitas dificuldades. Tem dias que nós estamos altamente cansados. Tem dias que nós estamos, aparentemente, parece que a gente está estudando gelo. Mas eu lembro-me do Salmo 73, em um momento que Asaf estava muito insatisfeito. Mas ele disse: quando eu entrei nos átrios do Senhor, oh glória a Deus. Sabe o que é que move o meu coração, irmãos? É quando eu olho para a casa do Senhor e para a obra do Senhor aqui na terra.
E quando eu contemplo o que está acontecendo nesse mundo de terror, de horror, tudo se acabando, todo mundo tomando as suas decisões, e eu que sou crente em Jesus, que tive meus ouvidos abertos, meus olhos abertos, sarados, para ver a obra de Deus aqui na terra, vou retornar para trás? Vou não. Eu prefiro dizer, eu sei que Ele se entregou por mim, Ele me ama, e eu quero também fazer a mesma coisa, eu quero que Ele viva em mim, e eu viva nele, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que os sinais da cruz me persigam, mas eu preciso permanecer carregando a minha cruz. Eu estou trabalhando ali no Parque Leblon, e volta e meia, tem um irmão que trabalha comigo, aí volta e meia passa alguém, uma moça, um rapaz, um senhor, aí passa tudo caracterizado, aí eles aí, irmão, era tudo crente daqui, tudo se afastou.